Muito bem, pessoal. Hoje vamos tratar sobre um típico fenômeno cíclico. Se trata do estudo das vazões do Rio Madeira. Olha, a gente sabe, o Rio Madeira todo ano, aliás, como praticamente todo o rio, na verdade, todo ano o Rio Madeira ele sobe, atinge uma máxima nesse ano, que normalmente se dá lá por março, abril, e depois ele começa a descer, é o período de vazante, como a gente conhece aqui, até uma vazão mínima, ou seja, até onde ele fica lá mais baixo, né? Lá por setembro, outubro. E o ano que vem, o que acontece? A mesma coisa. Então o Rio Madeira volta a encher, depois volta a baixar. Cheia e vazante, todo o ano. Isso dá um efeito de onda, percebe? Ó, se a gente for imaginar ao longo do tempo, essa onda se trata de uma equação cosseno, ou seno, tá? Dá na mesma assim. Lembra que a diferença de seno e cosseno é que quando o cosseno sobe, o seno está descendo. Aí, quando o cosseno está no máximo, o seno está no mínimo. Aí eles voltam a se encontrar no zero e aí inverte. O seno sobe, o cosseno desce. Quando o seno está no máximo, o cosseno está no mínimo e assim sucessivamente. Então poderia, para igualar seno e cosseno, era só empurrar uma onda, né? E aí eles iam ficar casados, né? Então o que acontece? A diferença entre seno e cosseno é de meio período, tá? Se você desloca a onda seno ou cosseno meio período, ela encaixa uma em cima da outra. Mas, enfim, importante então também nesses fenômenos cíclicos é entender justamente o período de recorrência do fenômeno. Então, se o Rio Madeira enche em março, vamos dizer que é março a cheia dele, tá? Então, pelo menos eu tenho que ter dados de março a março, tá? Então, tem que ter dados de um ano para entender pelo menos um ciclo, ou seja, um período de dados desse fenômeno. Mas se eu tenho vários ciclos, eu posso começar a entender melhor como que se comporta esse fenômeno. É o que a gente dispõe justamente para o Rio Madeira. Se você for analisar outro rio, é a mesma coisa, você pode ir atrás de dados, pelo menos dados de vazão de um ano, vazão ou cotas, no caso que nós vamos ver aqui hoje, são dados de vazão. Vamos lá então. Então veja, parti lá de uma ideia, era uma dúvida que eu tinha, poxa, o que está acontecendo com o Rio Madeira? As hidrelétricas têm a ver mesmo? Elas estão causando alguma coisa? O quê? Em que magnitude? O que está acontecendo? Então, foi atrás de dados, pessoal. Tá? Então, veja aqui, ó. Na Agência Nacional de Águas, então, eu peguei esses dados em 2018. Né? Eles estão um pouco desatualizados, tem, obviamente, dados mais recentes. Eu não atualizei essa planilha. Depois vocês podem pegar os dados lá, não tem problema, só aumenta. Quanto mais dados, mais confiabilidade, óbvio. Mas com isso aqui já dá para provar o ponto que eu quero. Entender o comportamento do Rio Madeira. Veja, então nesse site aqui, ó, do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, o famoso HidroWeb, lá que estão os dados. A estação é a Rio Madeira Porto Velho, que fica aqui na beira da ponte. Né? Hoje em dia ela está na beira da ponte. Uma estação nesse mesmo local funcionava desde 1967. Vejam aqui, ó. Vou aumentar aqui o zoom para vocês verem melhor, tá? Então começou a operar essa estação em 67. Era uma estação analógica, depois ela foi substituída por uma estação digital, uma estação automatizada. Então quer dizer que já tem problema de medida. Sim, já tem problema de medida. Vamos começar com limitações do método, pessoal. De que maneira eu posso comparar dados atuais com estação automatizada e telemetria com dados de 67, que o cara ia lá na beira do rio, 7 horas da manhã e 2 horas da tarde, olhava o nível lá na régua, anotava num caderninho, depois passava isso para o pessoal escrito, né?
dava erro de digitação, dava erro de anotação, o cara se equivocava, atrasava a medida. E aí, como é que você compara isso? Limitação do método. O que nós vamos obter no final da análise é um modelo. Pessoal, e só um modelo. Não é a realidade. De novo, eu estou falando isso, eu estou insistindo nesse ponto, né, pessoal? Mas porque isso é importante mesmo. Isso não vai resolver o problema do universo. Um modelo é um modelo. Você pode usar, ele ajuda? Sim, ele ajuda. Mas você não vai interferir na vida das pessoas por causa de um modelo. Não dá, não se sustenta. O modelo tem um monte de limitações. Então, desde 67, isso também serve para mostrar para vocês não terem medo de dado, tá? Então, você vê aqui, ó, 68, 69, 70, 76, um monte de dado, cara, 2018. Tá, 2018 chegou aqui, muito bem. Então, de 67 a 2018, tá quantos anos? 41, 41. Essa coisa aqui no meio, máxima, tal, eu que fiz. O dado original é a partir disso aqui, ó. Então, você tem a vazão no primeiro dia do mês, e vazão no segundo dia do mês, 3, 4, 5, 6, até o final do mês, aqui, ó. Até o final do mês aqui, ó. Então, você tem vazão diária, tá vendo? A partir desse dado de vazão diária, eu fui fazendo manipulações. Então, eu calculei vazão máxima, média e mínima. Quer dizer, a máxima mínima não é calculada, né? Ela é só pinçada do dado. A média, sim, é uma vazão calculada, tá? Mas a partir dessas vazões diárias, então, eu fui fazendo contas, ó. Primeiro eu fiz vazão máxima, média e mínima mensal, por mês, tá? Eu tenho vazão diária, eu fiz uma interpolação para vazão mensal. E sabendo as vazões mensais, ano a ano, eu também consigo saber a vazão anual, máxima, média e mínima. Percebam? É só conta de média, pessoal. Pinçar o dado máximo, pinçar o dado mínimo e fazer média dos dados, tanto para cada mês quanto para cada ano. E aí a gente chega num gráfico desse tipo aqui, que é uma das coisas mais belas que a matemática pode produzir para você. Um gráfico de vazões máximas, médias e mínimas para o Rio Madeira no período entre 1967 a 2018. Então, a máxima em azul, a média em cinza, a mínima em aboa por aí. Tá vendo? O pessoal vai chamar isso aí de hidrograma unitário. Esse gráfico é muito importante para entender o comportamento de um rio. Veja como aqui, ó. Quando se trata da vazão máxima, ela está lá em março, abril, né? Olha a distância entre a mínima e a máxima, tá vendo aqui, ó? É uma distância enorme. Então, assim, ó, o Rio Madeira, todo ano ele enche, mas um ano ele enche mais do que o outro. Até aí tudo bem. Mas, tem ano que ele pode encher demais, demais. Não é isso? Ou secar demais também, né? Se bem que é a máxima que está longe da média. Tá vendo aqui, ó? É a máxima que está muito longe da vazão média aqui. Tá? Já a mínima, o contrário. A mínima, a mesma coisa. Ó. Nas vazões de estiagem, desculpa, aqui é a vazão de cheia. Aqui é a vazão de estiagem. Na vazão de estiagem, vejam o que acontece. A vazão média se aproxima ainda mais da vazão mínima na estiagem. Tá vendo? E a vazão máxima na estiagem está lá em cima. Então, normalmente, o que se espera? Que o Rio Madeira fique mais próximo desse trechinho aqui, ó. E que, às vezes, ele apresenta uma vazão maior, mas que é uma coisa que você não espera tanto, né? Você vê pela própria distância que está uma curva da outra. Bom,
E aqui, pessoal, eu fiz então vazão máxima anual. Bom, antes de mostrar esses anuais aqui, ó, quero mostrar lá em cima para vocês. Olha só, se a gente não trata o Rio Madeira como um fenômeno cíclico, é isso que acontece. Então já é um erro de cara, porque acho que ficou bem óbvio, né? Eu acho que fica bem óbvio de observar por esse gráfico, com dados de 41 anos, 42 anos, que o comportamento do Rio Madeira é cíclico. Não estou falando do que eu vi o ano passado no Rio Madeira, não. Eu estou falando de dados de 42 anos. Então, não é mais a minha percepção sobre o que é o Rio Madeira. Certo, pessoal? É o Rio Madeira traduzido em números. Então, isso aqui é, lembra, ciência moderna. Isso aqui é a herança do Galileu Galilei. Então, olha, se eu não tratar o Rio Madeira como um fenômeno cíclico, o que acontece é o que está nesses 3 gráficos aí, pessoal. Eu simplesmente não consigo enxergar nada. É uma nuvem de dados que não representa absolutamente nada. Então, a primeira coisa na hora de representar um fenômeno é conhecê-lo. Como é que eu vou representar um fenômeno cíclico? Sabendo que ele é cíclico. Observando o que acontece no período de ocorrência desse fenômeno. No caso do Rio Madeira, é 1 ano. Então, se eu pegar dados de qualquer período menor do que 1 ano, eu não vou conseguir entender o que está acontecendo com o Rio Madeira. Ou se eu juntar todos os dados, então juntei aí, vazões mensais, né? De todo o período. Então, cada mês tem um pontinho aí nesses 42 anos. Qual o comportamento? Nada, nenhum. Nuvem. Bom, aqui eu fiz um cálculo usando um software aí disponível lá também, fiz a tal da curva-chave, isso é uma coisa já de engenharia, é coisa do pessoal tipo das usinas mesmo. O perfil transversal do Rio Madeira em vários trechos, né? Então olha como é que meio que se mantém, é muito bacana. Esse aqui, ó, esse perfil aqui embaixo, ó, é de onde é a área de sedimento. Então percebe como ele faz uma calha, né, bem encaixadinha. E esse outro aqui, ó, que é mais estreito, percebe que ele é mais estreito do que o outro? É em áreas de pedra dura, como o pessoal vai dizer, né? Perto das cachoeiras, onde tem formação de granitos, enfim. Então ele acaba ficando mais estreito e mais profundo, estão vendo aí? Vamos analisar agora, olha aqui, ó. Hidrograma unitário, vazões máximas. Então, eu tenho todos os dados das vazões máximas ano a ano aí. Então, aí dá para perceber como a cheia de 2014 foi um evento anômalo em relação aos eventos outros. Percebem, hein? Um evento absurdamente anômalo. Na cheia, percebam, porque na vazante 2014 teve no meio aqui dessa maçaroca de outros dados. Então, a vazante de 2014 foi normal, só a cheia que espantou, né? Bom, então a gente pode pegar aqui, ó, máximas anuais até 2014, pessoal. Olha só, que bonito esse gráfico, né? O que o pessoal fez? O que você olha para esse gráfico aqui? Imagina que você é uma pessoa científica dentro do Estado Democrático de Direito. Você é uma pessoa que tem empatia, você é uma pessoa... Aí você olha esse gráfico aqui e você vai dizer o seguinte, mano, culpa das hidrelétricas, é óbvio. Olha aí, ó, estava num patamar aqui, ó, até 50 mil, nunca a vazão tinha ultrapassado 50 mil, ficava ali em torno dos 40 mil, um pouco para cima, um pouco para baixo dos 40 mil, percebe ao longo do tempo, ó. Só que antes da década de 70, ó, década de 70, a vazão máxima esteve sempre abaixo dos 40 mil. Problema da medição? Pode ser. Problema lá do método? Pode ser, eu não sei. Mas é um indicativo, né?
Por que o Rio Madeira não enchia naquela época? Estranho, né? Bom, vamos lá. Pode ter uma explicação, eu não sei, mas é uma dúvida que já fica na cabeça, percebem? Tá, mas daí veja, não, cara, olha aí, inaugurou as hidrelétricas, pronto, matou. É culpa das hidrelétricas, cara, meu, não tem, acabou a discussão. Mas, pessoal, como diz aquele ditado, né? Nada como o tempo. O tempo passou, depois de 2014 vieram outros dados e vejam o que aconteceu. Volta a vazão máxima para dentro dessa faixa em torno dos 40 mil, um pouco para cima, um pouco para baixo. E mostra como o evento de 2014 foi absurdamente anômalo. Olha ele aqui em cima, né? 58.334 metros cúbicos por segundo. Entendem essa unidade? Metros cúbicos por segundo? Metro cúbico, pessoal, é uma caixa d'água dessa de 1.000 litros que tem na tua casa, tá certo? Então é como que se tivesse passado, nesse momento da medição, 58.334,35 caixas d'água, aqui na frente, aqui no Cainágua, em 1 segundo. Então essa é a vazão do Rio Madeira, percebe? É absurdamente gigante a vazão do Rio Madeira, é um monstro, é uma coisa descomunal, né? Uma coisa assim absurda. É uma dimensão assim acima da nossa pobre humanidade, na verdade. Então esse gráfico mostra como o evento 2014, de novo, foi anômalo, né? Em relação à vazão máxima. E aqui a gente tem para vazões mínimas, né? Vazões mínimas, mês a mês, um hidrograma também. De novo, 2014 se pronuncia para a vazão mínima em março de 2014. Veja aí, né? A menor vazão em março de 2014 também foi muito grande em comparação com os marços dos outros anos. Estão vendo aí? Mas, de novo, a mínima lá na estiagem de 2014 não se pronunciou nada, teve dentro da média, não teve problema nenhum. E aqui estão as mínimas anuais, tá? Então, a gente vai ver que, se eu pegar aqui mais ou menos 4.500, essa faixa aqui de 4.500, né, onde é que está apontando o mouse? As vazões mínimas anuais, né? Então, a menor vazão do ano, sabe? Aquele ponto que o rio baixou mais naquele ano, entendeu? Elas tiveram alguns anos um pouco acima de 4.500, outros anos um pouco abaixo de 4.500, tá? E foi seguindo essa... Então, a gente pode concluir que o evento de 2014 foi anômalo na cheia e não na vazante. E aqui a gente tem vazões médias também. Ó. Então, mesmo se a gente olhar vazões médias, a gente vê que em 2014 sim se pronunciou na época da cheia, em março, mas na época da vazante, 2014 não se pronunciou. E, obviamente, pessoal, os anos seguintes a 2014 foram totalmente dentro da média, dentro do normal. 2015 aqui, a mínima, ó. Depois 2016, 2017, 2018, a mínima foi bem baixa, ou seja, o Rio Madeira baixou bastante. Se eu não me engano, teve um desses anos aí que foi que a água ficou verdinha, né? Diz que a cada 4 anos a água fica verdinha, uma coisa assim que o pessoal comenta, né? Aqui também, ó, depois da máxima aqui, de 2014, os outros anos a vazão máxima anual voltou para dentro da faixa que já vinha, vamos dizer assim, não da faixa que se esperava, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente nunca sabe quais eventos climáticos vão entrar em ação, se são chuvas torrenciais, como foi o evento de 2014, ou se vai ser um degelo pronunciado nos Andes, ou se vão se somar esses efeitos e produzir uma vazão gigantesca. E
pode ser ainda mais gigantesca do que a que houve em 2014, ninguém sabe. Nós não controlamos essas variáveis, né? Mas uma coisa interessante de fazer aqui, pessoal, é tentar entender se a vazão é assim, bem genérica. Vamos colocar uma reta aqui linear, só para ver o que dá, né? Parece que dá uma reta ascendente, tá vendo aí, ó? Mas com R quadrado muito baixo. Então a gente já viu, um R quadrado abaixo de 0,4 não quer dizer absolutamente nada. Sequer eu posso dizer que está aumentando, tá, essa vazão. Seria errado dizer. O R quadrado dessa equação, ele está me mostrando que essa equação não significa nada, pessoal, tá? Então a reta que está mostrando aí, apesar dela ser uma reta inclinadinha, tá? Mas esse R quadrado está dizendo, olha, essa inclinação ela não tem nada a ver. Ela não é assim. Então, se eu pegar puramente essa equação, ou só mostrar a reta, pode dar um efeito de que a vazão do Rio Madeira está aumentando ao longo do tempo. Tá? Mas o R quadrado está me chamando a atenção. Não é assim. Mas ainda que fosse, vamos suportar, tudo bem, esquece o R quadrado. Vamos dizer que a vazão do Rio Madeira está aumentando. Será que está mesmo? E esses dados aqui da década de 70, todos lá embaixo, será que não tem um problema aí? Mas espera aí, esse modelo está considerando o evento anômalo de 2014, que obviamente puxou a vazão para cima, puxou essa reta para cima aqui na frente, certo? Então, e aí? Eu estou considerando esse evento anômalo? Será que eu tinha que considerar mesmo? Será que não é melhor tirar ele para fazer uma análise, já que ele é um evento anômalo? Percebe as perguntas que vão surgindo? Então é muito difícil dizer que a vazão do Rio Madeira, ao longo do tempo, está aumentando ou está diminuindo. É mais fácil dizer que é impossível determinar se ela está aumentando ou diminuindo. O que, por outro lado, então, me vem com outra questão. Mas o pessoal não anda desmatando tudo aí, criando gado, adoidado e tal? Então, poxa, o pessoal não conta tanta história que se desmatar vai diminuir a vazão, os rios vai secar e a Amazônia vai virar deserto? Então, uma coisa está dando errado, né? Cadê? Não sei. Não está virando deserto, não. Por enquanto, isso não aconteceu, não. Vamos esperar mais aí para frente o que vai acontecer. Mas, por enquanto... mas pode ser a vazão mínima. Pode ser que na cheia esteja... Pode ser que na cheia não esteja alterando, mas está na mínima. Às vezes está na vazante. Tudo bem, então vamos ver aqui uma linha de tendência na vazante. Vamos ver essa reta aqui. Opa, agora deu uma reta. Agora parece que está secando o Rio Madeira, hein, pessoal? Olha aí. Olha para o R quadrado. No R quadrado você vai matar essa charada. O R quadrado está dizendo o quê, pessoal? Essa equação não significa nada. Absolutamente nada. Portanto, essa reta levemente decrescente, ela não representa o fenômeno. Realmente aí está mostrando, assim, visualmente está parecendo, não, a vazão do Rio Madeira na vazante está diminuindo ao longo do tempo. É uma percepção ao olhar para o gráfico. Quando coloca a equação, ela está mostrando que isso não significa nada. Então, como que a gente entende isso? A gente passa a entender esse tipo de fenômeno, neste caso aí, como variando em torno de uma média. Então, você tem uma vazão mínima, você tem um patamar de vazão mínima, e aí isso fica girando ali em torno. Ó. Um ano não seca tanto, outro ano seca mais. E isso vai variando assim, ó, tá? Para vazão mínima, para estiagem. E se a gente for pensar em vazão máxima, essa aqui, né, seria o seguinte, o rio um ano enche mais, outro ano o rio enche menos. E assim ele vai sucessivamente, de acordo com uma infinidade de variáveis que influenciam na vazão do Rio Madeira. Que as maiores, a gente sabe, são chuva nas cabeceiras e degelo.
Só que, já adianto, se você for procurar degelo na temperatura desse ano, não vai encontrar regressão, porque eu já fiz isso. Não há correlação entre temperatura do ano e a vazão do Rio Madeira. Por quê? Uma explicação para isso é o seguinte: a quantidade de degelo, de vazão de degelo, que é fornecida, vamos dizer, a quantidade de água que vai sair dos Andes, esse ano, é resultado do que os Andes acumularam no ano passado. Isso tem um delay, vamos dizer assim, tem um atraso de um ano. Você teria que pegar quanto que foi as temperaturas mínimas lá de um ano para saber a vazão do outro ano no Rio Madeira. Há um descolamento, né? Não é concomitante do ponto de vista temporal. Bem, pessoal, dessa nossa análise, eu acho que ficou muito claro de que, qual o problema com as hidrelétricas? Eu não sei. Eu não consegui provar nada. Com os dados que eu tenho disponíveis aqui, a hidrelétrica não tem nada a ver com o negócio. Se ela alterou alguma coisa, não dá para saber. Pelos dados, não pode ser afirmado. O que fica muito claro é que a cheia de 2014 foi um evento anômalo, só a cheia, a vazante não. E os anos posteriores não aconteceu nada de anômalo, tudo dentro de um patamar que você tem um pouco acima, um pouco abaixo, tá? Para vazões máximas e para vazões mínimas. Com dados, então, de máximas mensais, olha aqui, ó, máxima, média e mínima a cada mês no período de 67 a 2018. Aqui eu não falo, mas a ferramenta chama XLStat, tá? Ele é um programinha que se anexa ao Excel e ele permite outras equações, né? Quando a gente vai fazer uma regressão, aqui no Excel, no Calc, a gente só tem aqueles modelinhos disponíveis, né? Linear, parábola, log, potência, tal, exponencial, tal, né? E nesse XLStat tem outros modelos, vários outros, inclusive cosseno. Então eu fiz uma programaçãozinha nesse software e nele então obtive equações cosseno para o fenômeno. Então veja, eu fiz para vazão máxima, olha a equação que legal que eu obtive, pessoal. Uma constante mais uma constante que multiplica o cosseno de uma constante mais uma constante aqui, né, vezes o x, que é o mês. Tá bom? E olha o r quadrado, que incrível. 0,974. Percebem? Fenômeno cíclico. O pior modelo foi para vazão mínima. Tá vendo? Ó? O pior modelo foi para mínima. E no gráfico a gente vê por quê. Ó. Ele sobe bonitinho na cheia, né? As vazões mínimas sobem aqui na cheia bonitinho, mas na vazante fica tudo meio arrasado, tá vendo? Ó? Então, de junho para frente, eu tenho vazões muito parecidas até dezembro, para as mínimas, né? Então, obviamente, o modelo falha nesse período aqui do Rio Madeira, porque ele vai fazer um cosseno, ele vai subir e depois vai descer na mesma intensidade, certo? Ele vai fazer um morro e um vale. E, obviamente, o dado para vazão mínima mensal não forma um vale. Então, obviamente, o modelo erra aqui. No entanto, a gente pode concluir que o modelo é bom nesse trecho aqui das vazões de cheia para mínimas. Agora, para as máximas é muito bom e para a média é muito bom também. Bom, gente, então a gente pode fazer a derivada integral dessas equações e ver o que acontece. Então, olha, eu vou pegar a equação da vazão média, não que ela seja mais representativa do Rio Madeira, como a gente já viu, vazão média é complicado, não representa muita coisa, tá? Mas tem esse R quadrado que está tão bom, então, assim, fiquei inclinado a fazer derivada integral dessa equação aqui, tá?
Só que a única coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu não vou chamar a variável de mês, eu vou chamar de T. Sim, porque é o tempo, a gente já sabe. Então, eu vou chamar disso aí. Bom, a taxa de variação de vazão em relação ao tempo é a derivada dessa equação aí. Derivada, a taxa de variação da vazão média. Tá bom, pessoal? Poderia fazer para qualquer uma dessas outras equações, máxima ou mínima, tá? Tão boas também. Mas aqui para a nossa atividade de hoje, vamos fazer da média, tá? Só para a gente treinar isso aqui. Então, a derivada, a taxa de variação da vazão em relação ao tempo é o quê? É a derivada dessa equação aqui em cima. Vamos copiar. dt. Muito bem. Então, o que eu estou vendo aí, pessoal? Eu tenho um termo que está subtraindo o outro, né? Tem que fazer derivada, tem que separar isso das derivadas aí. Cada um é uma derivada, né? Então, vamos lá. Ó. Esse primeiro termo aqui, menos esse outro termo aqui. Tudo bem? Muito bem. Bom, primeiro termo, taxa de variação de uma constante, coisa que não varia, 0. No segundo termo, tem uma constante que está multiplicando o meu cosseno, então eu tenho que jogar essa constante fora da derivada. Então, o que vai dar isso aqui? Esse termo aqui cai fora e vai ficar menos essa variável vezes cosseno, vezes a derivada, no caso aqui, né? Derivada disso aí. Opa, agora a gente chegou. A derivada do cosseno de U. Quem é U? É quem está aí dentro da derivada, né? Do cosseno. Mas como é que eu sei que como é que é essa regrinha aí? Ó, pessoal, poxa, a regrinha está aqui, né? Ó, vocês têm que entrar aqui tem que entrar aqui no Fundamentos, Livro didático material de consulta. Aí você vem aqui, ó, integrais, cadê? Derivada integral. Aqui, ó. Então você tem aqui, ó, a regrinha para derivada do cosseno. É o seno de quem está lá dentro, tá? Normal. Bota um menos na frente e deriva quem está lá na frente, ó. O linha, tá vendo? Ó? Deriva quem está lá dentro do cosseno, tá? Então por isso que é importante a gente saber quem é U. Nós vamos derivar esse bicho aqui. Então vamos fazer o linha. Quem que é? É a derivada desse pessoal aqui, ó. dt. De novo, são dois termos que se somam. Vamos separá-los. Então eu tenho a derivada de... Tudo bem? De novo, pessoal, a derivada de uma constante mais a derivada do termo onde tem a nossa querida variável t. Derivada de constante, 0. Na derivada onde está a nossa variável, tem uma constante também multiplicando. Temos que jogar ela fora, lembra? Então, esse termo aqui vai ficar 0, simplesmente acaba. Esse 0,52 sai fora da derivada. Vai sobrar quem? dt, dt. dt nós já vimos que é 1, taxa de variação em relação a ela mesma. Quem sobrou? Ok, pessoal? Então, quem que vai ficar isso aqui, ó? Vamos substituir o U aqui dentro, ó. Vai ficar. Então, continua essa constante aqui, tudo bem. Aí vai ficar menos o linha. Quem que é o linha? 0,52. Tudo bem? Vezes quem? Seno de U. Seno de U, pessoal. Olha aí, ó. Seno de U. Poxa, tranquilo, cara. Agora tem duas constantes aí se multiplicando. Nossa, supercalculadora resolve a parada. 15.219,407. Negativo, né? Negativo. Vezes 0,52. Negativo também. Então, dois negativos, obviamente, vai dar um positivo. 7.914. Vamos lá na nossa calculadora. Olha aí, pessoal. Tudo bem? Vou aproximar isso aqui para 0,9. Tranquilo. Então, olha aí, ó. A taxa de variação
da vazão em relação ao tempo é uma função seno. Segundo o modelo, esse aí. E a integral? Se eu quiser fazer a integral, vamos lá buscar o simbolinho. A gente viu que derivada é a taxa de variação da vazão em relação ao tempo. E integral seria a somatória que está aqui embaixo, né? Então seria, pessoal, como somar toda a água que passou pelo Rio Madeira ao longo de um ano. Bonito isso, hein? É integral de 1 a 12 de quem? Da expressão aqui da nossa equação. Se a nossa vazão é a média, então eu vou encontrar a média de água que passou, né, que passa na calha do Rio Madeira, aqui na frente em Porto Velho, um valor médio para esses 42 anos que eu tenho de dados, certo? Dividir, são duas integrais, hein? Muito bem, tem duas integrais aí. Então tá, pessoal, veja, nessa segunda integral tem uma constante que multiplica aqui dentro, né? Tem que jogar essa constante lá fora. E aqui uma integral de uma constante. A gente já viu, a gente vai adicionar a variável t nela. Então a integral disso aqui é simplesmente, e aqui menos aí tira essa constante aqui da integral, então vai ficar a integral desse cosseno aí. Bom, só falta fazer a nossa integral de cosseno. Vamos lá então para a nossa regrinha. Integral de cosseno, pessoal. Olha aí, a integral de cosseno, como é que é? Poxa vida, mano. Seno de o quê? Só trocar? Sim. Seno desse bicho aí. Mas espera aí, qual é que é o erro? Já viram o erro aí ou não? O dado é metro cúbico por segundo, meu Deus do céu. E eu fiz o quê? De 1 a 12 segundos? Em 12 segundos passar isso de água. Tem que ser de 1 até quantos segundos tem um ano? Meu Deus do céu, quantos segundos tem um ano? 31.104.000 segundos. Isso que eu tinha que jogar aqui nesses valores para calcular. Então, na verdade, o instante é 0 até esse valor aqui. Seria do instante 0, quando começa o ano até o fim do ano, que seria isso aí de tempo, né, em segundos, né? Então não preciso mais fazer essa divisão, né? Essa subtração, desculpa. Então um pouco aqui, ó, porque seria menos seno de... não, aqui sim, porque vai ter essa constante que vai multiplicar por 0, mas ainda tem um seno aqui, tá vendo? Então aqui sim, eu vou ter que usar esse valor, tá? Então vamos ver aqui. Em vez de 12 é aquele valor grandão, tá? Menos seno de 52 vezes 0. Então aqui esses limites estão errados, seria de 0 a 31, 104, 0 segundos até 31.104, ou seja, um ano em segundos, tá? Então vamos multiplicar isso aqui. Menos 15.219,407, que multiplica esse seno então. Então vamos calcular. Então vai dar esse 31.104 vezes 0,52 mais 1,505. E o outro é só fazer 1,505 seno, né? Que às vezes aqui vai dar 0. O seno direto. 0,0. Ixi, deu quase a mesma coisa. Deu a mesma coisa, né? Eles estão no mesmo ponto, gente. Isso é uma função de onda. Onde eu começo o ano é exatamente onde eu termino o ano. Eita! Quer dizer que dá certo, né? É verdade, esse é o mesmo ponto.
Menos 0,026. Todo esse termo dá zero. Então, ó, isso aqui vai dar tudo zero. Então, a vazão, o tanto que passou de água no Rio Madeira neste período médio, né? A média que passa de água no Rio Madeira, segundo os dados aí que a gente tem disponíveis, é essa aí. Que anual média, né? Que anual média seria o quê? Vamos botar ponto aqui para a gente ver. 1.000, milhão, bilhão. Não, bilhões, 788 milhões, 14.720 o quê? Metros cúbicos, caixas d'água de 1.000 litros. Aqui tem uma aplicação interessante para a integral, né? Calcular a quantidade de água que passa, segundo o modelo, mas tudo bem, é uma boa estimativa. E a derivada, taxa de variação da vazão ao longo do tempo. Aqui nessas planilhas estão o que o XLStat me retorna, então, para a máxima, para a média e para a mínima, tá? Eu deixei aí para consulta de vocês. E aqui tem algumas coisas aí, algumas coisas que eu fui pegando, e tem umas reportagens aqui que eu queria mostrar para vocês, reportagens, que realmente didáticas, reportagens, né, baseada em ciência sempre, né? O estado de Rondônia está debaixo d'água. Culpa das hidrelétricas? Pô, claro, meu, é claro que é da hidrelétrica. Quem disse que não? Vamos ver o outro aqui, ó. Hidrelétricas do Madeira. Usinas podem resultar em catástrofe. Catástrofe. Alerta pesquisador. Quem é o pesquisador? Opa, nosso colega, Arthur Moretti. Ô, Arthur Moretti, um abraço aí pra você, cara. Nosso pró-reitor de pesquisa, inclusive. Né? Hoje é o cara que comanda a pesquisa na universidade, Arthur Moretti. É uma maravilha, ó. Podem resultar em catástrofe. Com certeza. São elas culpadas. A energia suja, cara, e opressora das hidrelétricas. Oh, cara, a energia agora é opressora. Realmente, eu me sinto oprimido aqui no ar-condicionado, conversando com vocês aqui via internet, né, televisão aqui funcionando, tudo certo. Estou oprimido. E outra aqui, ó, emergência. Caso ocorra enchente, culpa será mesmo das usinas hidrelétricas. Eita caramba, velho. Que esculhambação, meu Deus do céu, cara. Pelo mesmo princípio lá do pessoal que fala de aquecimento global, talvez eles acharam que a partir daqui, ó, tipo assim, ó, vinha nesse patamar, tá vendo aqui no gráfico aqui, ó, tá vindo nesse patamar, e a partir daqui ia explodir, ó. 2014, 2015 já ia ser aqui em cima, 2016, 2017, a coisa ia explodir. É esse tipo de modelo que o pessoal usa para dizer que tem aquecimento global, gente. Eu ainda vou fazer uma aula sobre aquecimento global. É uma maravilha, é super científico. Lições deste caso aqui. Primeiro, não se assuste com a quantidade de dados. Ah, mas eu vou pegar... Não, eu vou pegar só assim os últimos anos. Ah, eu vou pegar só assim meia dúzia de casos assim para não ficar muito difícil. Não tem nada a ver. O software não reclama de fazer conta. Então você pode pegar todos os dados disponíveis e o software que se vire para fazer as contas dele. Tá vendo, pessoal? Eu não fiz nenhum esforço para calcular todas essas médias aqui, tá bom? Eu não fiz nenhuma conta, foi tudo o software que fez, tá bom? Então essa é a primeira coisa. Não se assustem com a quantidade de dados. Segunda coisa, tentem compreender a natureza do fenômeno antes de estudá-lo. Então, se a gente já sabe que o fenômeno é cíclico, a gente tem que tratar ele como um fenômeno cíclico. A partir disso, o que é então? Fazer os gráficos, conseguir uma equação, apresentar um modelo e discutir em cima disso.